grita não, Nena. Puxa vida, o que foi? Acabei minhas tarefas. Posso ligar o computador? Ih, não tá na hora ainda não. Faltam 10 minutos. Ah, hoje eu caprichei tanto. Deixa, mãe. Tá bom, mas nós combinamos. É só uma hora. Falou, mãe. Crianças diante do trono? O que é isso? Vem cá, vem. Vem brincar com a gente. Mas como é que eu posso entrar aí? Eu sou muito grande. É só você usar a imaginação. Eu vou. Nada disso. Isso é imaginação. Uma casa na árvore. Que legal! Mas como é que eu vou subir? Opa! Mandaram uma escada. Vou lá. Mas eu queria usar umas barbas, Ana, uma cabeleira assim. Eu também. Queria botar aquelas roupas. É a história do mundo, Aninha. Cada coisa no seu lugar, gente. Cadê o Tonico? Sei lá. Olha aí, a gente tem visita. É uma garotinha. Entra, vem cá. Como é que você se chama? Eu sou a Nena. Essa é a Bia, aquela outra Ana, esse é o Ed, o Bolão é o Bolota, o Magrelo é o Vareta e eu, Tonico, às suas ordens. Calma, Tonico. Assim você confunde a menina. Essa é a Bia, o Ed, Beleza? Vareta, Tonico. E esse aí você já sabe, é o Bolota. Oh. E eu sou a Ana. Nossa, esse site é o máximo. É a primeira vez que eu navego nele. É um site para você e para todas as crianças. Aqui, todo mundo se diverte, mas também aprende muita coisa. Vamos sentar. Nena, quem chega, pergunta o que quiser. Tá legal. O nome do site é Diante do Trono. Trono, eu sei o que é. É lugar do rei. Sabidona, hein? Mas que rei é esse? Cadê ele? E quem é que fica diante do trono? Ora, não sabe? O rei é o rei. Ô, Nana, é o nosso rei. Quem tá com ele tá com tudo. É um reizão. Meus amigos, vamos dar um tempinho pra Ana explicar. Olha aqui, Nena. Estamos diante do trono daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos reis? Senhor dos senhores? Diante do trono do Rei Jesus. Ah, Jesus. Eu já ouvi falar dele. Lá em casa, se a comida queima no fogão, a minha mãe fala assim: ai, Jesus! E tem gente que quando não cura dor nas costas com remédio, garante que só Jesus pode dar um jeito. Você quer mesmo saber quem é Jesus? Quero! Então vem comigo! Quem é Jesus? Eu preciso saber.
posso ver? Será que um dia eu vou entender? Talvez alguém possa me explicar, porque eu quero a verdade e encontrar. Para conhecer o Senhor Jesus, é preciso abrir o coração e acreditar nas coisas que Ele fez. Eu posso te contar uma e outra vez, mas você precisa conhecê-lo também. Você precisa. Jesus, Quem é? eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Pra saber quem é Jesus não basta só cantar. Muita gente vai à igreja e é só blá blá blá. Jesus Cristo é uma pessoa e você pode crer. Ele mesmo quer se mostrar pra você. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero. Vamos lá, pessoal. Todo mundo precisa saber, não é? Quem é Jesus? Jesus. Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Eu preciso. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Alguém pode me Eu preciso explicar? saber, já vou te contar. Quem é Jesus? Você quer conhecer? Eu quero muito Quem é conhecer. Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Jesus Cristo é uma pessoa e você pode crer. Ele mesmo quer se mostrar pra você. Tem um problema. Você garante que Jesus é uma pessoa. Eu nunca vi Jesus. Como é que eu posso acreditar nele? Escuta, Nena. Você já viu as árvores em volta da casa? Claro. Então, olhe de novo para elas. O vento balança as árvores, não balança? Balança. Eu estou vendo. E você vê o vento? Não vejo, não. Mas você sente quando o vento balança seus cabelos, não sente? Sinto sim. O vento atrapalha meu cabelo. Pois é, vamos fazer um teste. Todo mundo prendendo a respiração. Já sei. O ar que eu respiro, eu também não vejo. Mas vento e ar são uma coisa, Jesus é outra. Isso mesmo. Para entender essa história, é preciso começar bem do comecinho. E se a gente começar do finzinho? Mato, Nico, cada macaco no seu galho. Vamos lá para baixo? Mas como é que vamos descer? A escada sumiu. Aqui no nosso site, a realidade é virtual. A gente pode inventar tudo o que quiser. É feito um sonho. A gente pode tudo! É isso aí, pode tudo. Mas eu tenho medo de altura. Não precisa ter medo. Vem, Ed, pode vir. Lá vou eu. Nena, você precisa conhecer a história de Jesus desde que o mundo começou. Tudo começou há muito tempo atrás, quando o mundo ainda não existia. Então Deus falou, haja luz, e a luz veio a existir. Então Deus falou, haja o céu e o mar, e tudo
plantinha, deserto ou riacho, cada pedrinha, cada monte ou penhasco, cada animal, pequeno ou grande, peixes, pássaros, feras, os insetos e répteis, todo ser que respiram, não foi Deus quem criou. Há muito tempo atrás. Foi então que o primeiro homem Deus criou. Do pó da terra o formou. Então Deus soprou em seu nariz o sopro da vida e o colocou em um jardim e deu a ele uma esposa querida. Adão e Eva, a primeira família, viviam felizes em perfeita harmonia. Deus os visitava todos os dias, passeava com eles pelo jardim. Eles eram amigos de Deus, amigos de Deus, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Tudo era tão lindo. Há muito tempo atrás. Não havia espinhos. Há muito tempo atrás. Tudo era perfeito. Há muito tempo atrás. Não havia dores. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Há muito tempo Beleza! Ahá! Que máximo! Delícia, delícia! Puxa vida! A gente pode até imaginar o mundo maravilhoso que Deus criou. Ninguém ficava triste, ninguém sofria. Não tinha terremoto, não tinha furacão, não tinha cachorro bravo, não tinha... Ninguém passava fome nem tinha dor de barriga. É, o mundo era assim, antes do pecado aparecer. O pecado quase acabou com tudo. Tudo de bom que Deus criou, o pecado foi devorando. Isso mesmo! Tudo que Deus criou foi amaldiçoado! E foi assim que as pessoas começaram a sofrer por causa do pecado. Agora que eu não entendi nada. Que pecado é esse? O que foi que aconteceu, Ana?
Então foi isso. Deus criou o mundo certinho, perfeito. E a desobediência estragou tudo. Isso mesmo, Nena. Deus criou o homem para ser amigo e companheiro dele. Mas desobedeceram e depois fugiram de Deus com vergonha do pecado. Deus é perfeito, não pode conviver com o pecado. Pecado fez doença. Atacou Adão e Eva e adoeceu todo mundo. E é preciso cuidar das pessoas, tratar e curar a doença. É preciso acabar com a doença do pecado. Nana, conta logo, vai. Fala pra Nana da melhor parte, a parte do remédio. Remédio? Que remédio é esse? O remédio do amor de Deus. Ele não ia deixar a sua criação ser destruída pela doença do pecado. Por isso, Deus mesmo providenciou o remédio, a nossa redenção. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer, mas Deus não iria deixar aqueles a quem Ele ama sofrer sem parar. O Filho único de Deus, perfeito e puro, se ofereceu pra dívida pagar, no lugar daqueles que o Pai queria resgatar. Porque Deus amou o mundo perdido, Ele mandou seu Filho querido para morrer em nosso lugar, e todo que crê Ele pode salvar. Deus nos amou quando éramos inimigos. Deus planejou nosso resgate para sermos amigos. Deus nos amou quando éramos inimigos. Deus planejou para sermos amigos. Deus nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho único de Deus, perfeito e puro, se ofereceu pra dívida pagar, no lugar daqueles que o Pai queria resgatar. Porque Deus amou o mundo perdido, Ele mandou seu Filho querido para morrer em nosso lugar, e todo que crê Ele pode salvar. Deus nos amou. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deus planejou nosso resgate para sermos amigos. Deus nos amou quando éramos inimigos. Ele planejou para sermos amigos. Obrigado, Pai. Deus nos amou. Ele nos amou. Ele planejou. Deus nos amou. Já sei! O remédio é Jesus! Ele é o Filho de Deus que veio para salvar a gente! Exatamente, Nena. É o mesmo caso de alguém que o escorpião picou. Escorpião? Tá amarrado. Que história é essa, Ed? Mas quando o escorpião pica alguém, tem que tomar remédio para neutralizar o veneno. Ô, Luta, esse Ed fala tudo enrolado. Neutralizar. É isso mesmo. Anular o efeito do veneno. Jesus veio ao mundo para acabar com o veneno do pecado. Que estava envenenando as pessoas. É isso mesmo, pessoal. Jesus nasceu, cresceu e viveu para cumprir a missão de resgatar a gente.
aconteceu, Um anjo também falou com José, pra que ele cuidasse bem de Maria, pois a criança que nasceria era Jesus, o Filho de Deus. Ele veio com a missão de nos salvar. Ele veio pra viver como um de nós. Em todas as coisas foi um exemplo, obediente em todo tempo, para que nós andássemos como ele andou, vivêssemos como ele viveu. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo pra nos salvar. Jesus. A criança crescia, a todos trazia muita alegria. Jesus era obediente, gostava de estudar, era inteligente. Queremos ser como tu és, Senhor. Ele veio com a missão de nos salvar. Ele veio como um de nós. Em todas as coisas foi um exemplo, obediente em todo tempo, para que nós andássemos como ele andou, vivêssemos como ele viveu. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo pra nos salvar. Espera aí. Pessoal! Ana, me explica só uma coisinha. Por que Jesus não veio ao mundo já grandinho? Assim, ele dava o remédio do amor de uma vez e curava a humanidade toda. Boa pergunta, Nena. Acontece que Jesus precisava ensinar o jeito de viver uma vida pura. E foi justamente isso o que ele fez. Jesus veio ao mundo em carne e osso, assim igual a gente, para viver feito nós vivemos. Aí é que tá a diferença entre Jesus e Adão. Jesus provou que é possível viver sem pecar. A obediência a Deus fez de Jesus alguém muito especial, o mais especial de todos. Jesus andava por toda parte fazendo bem, curando os doentes e expulsando os demônios também. Ele contava as boas notícias da salvação que Deus tem, o amor, a paz, o perdão dos pecados, descanso para os cansados. Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. Que coisa mais linda! Jesus é fantástico, não é, pessoal? Ah, Jesus é lindo mesmo. Além de amar toda a humanidade,
conta que o cego que não via um palmo diante do nariz passou a enxergar. Aleluia! Jesus andava por toda parte fazendo bem, curando os doentes e expulsando os demônios também. Ele contava as boas notícias da salvação que Deus tem, o amor, a paz, o perdão dos pecados, descanso para os cansados. Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crer, de graça vai receber. Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crer, de graça vai receber. Tá na Bíblia. Jesus curou também aquela mulher doente. Isso aí. E o povo que morria de fome, num milagre de amor, ganhou muito pão e peixe. Pura verdade. E até aquela mulher cheia de pecados recebeu perdão. Que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crer, de graça vai receber. Sensacional. Só Jesus é capaz de anular o mal causado pelo pecado. Este é o maior milagre que ele fez e faz até hoje. O maior milagre? Como assim? O pecado separou o homem de Deus. Era como uma dívida que o homem nunca poderia pagar. E Jesus pagou com a própria vida. Jesus morreu crucificado em nosso lugar para nos livrar de todo o pecado. Mas espera aí. Logo ele que não tinha pecado nenhum? Exatamente por isso. Só uma pessoa com a pureza de Jesus poderia fazer o que ele fez. Jesus assumiu a culpa dos pecadores e na cruz deu a vida por nós. Meu Deus do céu! Amor de verdade é isso aí! Nena, você já viu amor tão grande assim? Foi no alto de um monte que levantaram a cruz. Muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns xingavam e diziam pra ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. Porque me amou tanto assim. Jesus se entregou pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim. De repente o céu escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou:
As pessoas podem ser felizes. Ah, a gente pode ser livre. É só crer em Jesus. E no poder da cruz. Que pena. Eu não sabia que Jesus teve que sofrer tanto para acabar com o pecado. É, mas ele venceu a morte também. Venceu a morte? De que jeito? 3 dias depois ele ressuscitou. Jesus está vivo! Aleluia! Aleluia! O poder que estava sobre Jesus era tão grande que ele se entregou por nós, acabou com a maldição do pecado e o melhor de tudo, reviveu! Jesus venceu a morte! Uau! Que demais! Mas para onde ele foi? Voltou para o céu. É claro. Tá sentadinho no trono. Mas também está em nosso coração. Jesus está no coração de todos aqueles que o conhecem de verdade. Legal. Legal! Ô, Glória! Tá na hora de voltar pra casa da árvore. Tá longe e eu tô cansada. E eu, que vim rolando por aí. Eu tô até com as pernas bambas. Ah, gente, nós vamos voando. Voando? Eu não falei que aqui no nosso site a realidade é virtual? A gente pode brincar, pode sonhar o sonho que quiser. É só dar um clique. Sim, sim, parecia que era o fim. Mas não pense que a história acabaria assim. Não, a moto não segurou. No terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. Jesus ressuscitou, Ah! Jesus ressuscitou. Aleluia, vivo está o meu Senhor. Jesus ressuscitou, Ah! Jesus ressuscitou. Aleluia, vivo está o meu Senhor. Sim, Jesus
Jesus pagou tudo por mim. Pagou e não cobrou nadinha. Agora eu conheço ele de verdade. Será que Jesus pode morar em meu coração? Claro, você vai ver. Então eu quero mesmo. Como é que eu faço? Lembra dos milagres que contamos? Lembro sim. Todas aquelas pessoas tinham muita fé. A fé abriu a porta para os milagres, Nena. Agora você também crê no poder de Jesus para zerar o pecado? E quer receber Jesus em seu coração e desfrutar deste milagre maior? Claro! Quero muito! Então, fala para todo mundo ouvir que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma mãozinha pra Nena. Eu oro e todos vocês repetem, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor é o meu Salvador. Por favor, perdoa os meus pecados e vem morar em meu coração. Amém. Jesus, meu Salvador. Jesus, morreu por mim, meu Salvador, morreu por mim. Eu abro meu coração para ti, entrego minha vida pra te servir. Hoje eu sei que me amas, eu sei que tu és real. Mesmo sendo criança, faço minha entrega total, viverei para ti. Jesus, meu Salvador. Jesus, morreu por mim. Morreu por mim. Meu Salvador, morreu por mim. Eu abro meu coração para ti, entrego minha vida pra te servir. Hoje eu sei que me amas, eu sei que tu és real. Criança, Faço minha entrega total, viverei para ti. Ressuscitou, está meu Salvador.
agora sou outra pessoa. Eu tenho um tesouro dentro de mim. Tesouro? Oba, eu também quero! Você já tem. É Jesus, Tonico. Eu agora levo ele comigo. Tá a hora. Tem que ir. Volte sempre, Nena. Diante do trono tem lugar para todas as crianças. Pode voltar que eu jogo a escadinha pra você subir. Valeu, Nena! Até a próxima! Tchauzinho. Ó, não esquece da gente, hein? Ah, eu tô emocionado. Nena, tá na hora. Trato é trato. Já desliguei, mãe. Mas você tá com uma carinha tão boa, hein? O que houve? Viu o passarinho verde? Melhor que isso, você nem imagina o que aconteceu. Aconteceu? Hoje, mãe, eu conheci o melhor amigo da minha vida. Que amigo é esse, minha filha? Jesus, o Filho de Deus, meu Salvador e meu maior amigo. Se você é uma pessoa tão curiosa quanto a Nena, Mas como é que eu entrei aí? vai querer saber como esse filme foi feito, não é? Então eu vou te dar uma mãozinha. Vamos começar pelo começo. Há muito tempo atrás. Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem.
uma sugestão daqui, outra sugestão dali, e olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até, assim, entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar como contar essa história para vocês. Roteirista é um profissional que cria uma história para ser contada. O roteiro é um ponto de partida, um guia para o trabalho de todos os outros profissionais da equipe que vão fazer o filme. Nesse nosso caso, o roteirista recebe a colaboração de uma pessoa especializada em criar as falas da Ana Paula, da Nena e as nossas falas também. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Só depois que o roteiro ficou pronto é que uma nova etapa do trabalho começou. A gravação das músicas e das falas do CD. Pode tudo, mas eu tenho medo de altura. É no estúdio de som que as gravações acontecem. São muitos dias trancados numa sala, sem ver o sol ou a lua, gravando cada fala, cada música, cada personagem. Jesus é fantástico, não é, pessoal? Num trabalho pesado. Eu quero muito conhecer quem é Jesus. Mas também muito divertido. Muito bom. Muito bom. Essa é ótima. A Bia passando batom antes de gravar. Antes de gravar. Eu vim entender? Talvez quem possa mesmo. Você sabia que as nossas vozes são feitas por adultos com almas de crianças? Pão de queijo, depois bala. Eu sou um intelectual. Enquanto o CD era gravado, o diretor do filme preparava o trabalho com todos os membros da equipe de filmagem. O diretor é o responsável por dar vida ao roteiro, transformando a história que está escrita em imagens e sons. Ele visualiza como a história será contada e passa essas ideias para os outros profissionais que vão trabalhar com ele na realização do filme. Nesse espaço de tempo, muitas reuniões acontecem para definir cada detalhe do filme. É nessa etapa que é feito o storyboard, que é o filme desenhado, como se fosse uma história em quadrinhos. Jesus me amou até o fim. É nesse período também que se decide como serão os cenários, que são os espaços onde acontecerão a história, como a Casa da Árvore, por exemplo. Que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. E se decide também como serão as roupas que os personagens vão usar no filme. A maldição, a missão cumpriu, ele cumpriu. Enquanto isso, os produtores estão atentos a todos os detalhes, fazendo um planejamento importante para garantir que durante a gravação tudo dê certo e o filme saia como foi imaginado. Só depois disso, e com a aprovação da Ana Paula e do produtor executivo, é que começamos a etapa da gravação.
O produtor executivo é o responsável por contratar toda a equipe e fazer com que tudo aconteça para que o CD e o filme fiquem dentro do que Ana Paula e o Ministério de Louvor diante do trono estão imaginando. Jesus. Finalmente, depois de tantos preparativos, as ideias saem do papel e começam a criar forma. É a hora de começar as gravações. Ação! Desenha sua mão e começa, vai. Foram quase 30 dias de uma rotina que começava com a Ana e a Nena no camarim. Eu abro meu coração para ti. Enquanto o diretor de fotografia afinava a luz. Diretor de fotografia é o responsável por iluminar cada cena do filme e ajudar o diretor a criar enquadramentos que o ajudem a contar a história da maneira mais bonita possível. Depois de tudo pronto, o diretor ensaiava e gravava. Foram muitos ação e corta durante todo esse tempo. Cortou. Ok, muito bom. Essa etapa do trabalho é como se fosse uma fábrica de quebra-cabeças, onde as pecinhas são feitas desencontradas umas das outras. Por isso, o período de gravação é um período de exercício da imaginação. Cada pedacinho do filme é gravado de forma desordenada e o diretor, junto com todos os outros membros da equipe, precisa imaginar se esse pedacinho do filme vai se encaixar com os outros e se o conjunto disso tudo vai ficar bom. A Ana sozinha aqui tá caminhando na hora que eu der ação, tá bom? Tá caminhando com os bonecos. Nesse filme em especial, a atenção e o cuidado de todos foram redobrados, porque a maioria dos cenários não era de verdade. Eles foram feitos no computador e depois colocados durante a montagem do filme. Assim, todo mundo precisava imaginar que no lugar daquela parede verde tinha uma árvore ou uma estradinha. No final, graças ao planejamento que foi feito antes, tudo deu certo e o período de filmagem correu como havia sido planejado. Cortou. Acabou! E isso só foi possível porque o tempo todo estávamos orando e ainda contamos com as intercessoras todo o tempo. Quem pecar vai morrer, mas Deus não iria deixar. Agora começa a etapa final, a etapa da montagem do filme. É nessa etapa que o quebra-cabeça começa a ser montado. Imagem por imagem, cena por cena, o filme vai tomando forma. Porque Deus amou o mundo perdido, Ele mandou... Enquanto isso, na estação de computação gráfica, um especialista cria os cenários, aqueles que a gente ficava imaginando durante as gravações, e principalmente dá vida para nós, os bonecos, as estrelas desse filme. Deus nos amou quando éramos inimigos. Então, consegui ser um bom professor e explicar direitinho como foi feito esse filme? Calma aí, pessoal.
Eu só queria dar uma pequena contribuição. Quando eu comecei a buscar do Senhor qual que era a ideia para este próximo trabalho infantil, me veio ao coração contar a história de Jesus, contar o Evangelho para as crianças, assim como a Bíblia faz. A Bíblia toda, o propósito central dela é o Evangelho. Então, de Gênesis a Apocalipse, é essa a mensagem da Palavra de Deus. Então eu falei, vamos cantar a Bíblia, vamos cantar o Evangelho, começando bem do comecinho, da criação do homem, da queda, do pecado, do plano de redenção que Deus trouxe para o homem através de Jesus, o nascimento de Cristo, ele como criança, como jovem, obediente a Deus, até o começo do ministério do Senhor, onde ele realizou tantos milagres e foi até a cruz, ressuscitou, cumprindo o seu propósito, e um dia ele vai voltar. Então, um grande desafio, cantar tudo isso numa linguagem que as crianças iriam entender e compreender. Foi então no mês de janeiro de 2004 que eu saí com meu esposo de férias e nós tiramos uma semana para estarmos orando e buscando as canções para esse projeto. E depois de muito tempo assim de oração, de meditação, em quais os pontos principais da Bíblia que nós deveríamos compor as canções, foi que nasceram todas as canções desse projeto. Depois foi chegar em Belo Horizonte, sentar com a equipe de produção, montar o roteiro, os diálogos entre as músicas, mantendo essa ideia de apresentar o Evangelho, de apresentar quem é Jesus, do começo até o fim, assim como a Bíblia apresenta. Então a história é contada através de uma criança que não conhece Jesus. Ela entra no nosso site, foi uma ideia muito legal que a gente teve, porque o site Crianças Diante do Trono existe, é uma realidade, tem sido um sucesso, as crianças amam brincar, passear pelo nosso site. E assim também nós tivemos um mundo virtual, um mundo de fantasia para brincar com esse projeto. E essa criança em casa entra no site, entra no computador, e na nossa brincadeira ela entra literalmente no computador, e ali dentro ela estranha o nome do site, Crianças Diante do Trono, o que é isso? E é então que ela é introduzida a Jesus, o Rei Jesus. Nós estamos diante do trono do Rei Jesus. Ah, Jesus! E ela fala, Jesus eu sei quem é. Minha mãe sempre fala, ai Jesus, quando queima comida no fogão, coisas assim. Mas na verdade ela não conhecia quem era Jesus, só de ouvir falar. E então nós começamos a contar a história para ela. No final do programa, ela está convencida de quem é Jesus, ela conhece Jesus e ela mesma pede para abrir o coração e Jesus entrar na vida dela, fazer parte da vida dela como Senhor e Salvador. E foi um dos momentos mais lindos da gravação, foi o momento em que nós gravamos a música, em que a Nena, que é essa criança, ela entrega a vida dela para Jesus. Foi muito emocionante. Ela mesma não se continha, ela chorava. Foi até difícil a gente administrar isso, é tão difícil ver uma criança assim chorando aos prantos. Mas foi muito emocionante porque era realmente o ápice, né? O clímax da história, aquela criança entregando a vida dela para o Senhor Jesus. Então, eu creio que nós conseguimos, né? Com a nossa limitação, nós conseguimos transmitir a mensagem, conseguimos contar a história do começo ao fim, para que uma criança bem pequena, e com certeza os pais, os tios, os adultos ao seu redor, todos vão poder entender e conhecer quem é Jesus.